com base na legislação acerca do inquérito policial, assinale a única alternativa correta. Então, diz lá, letra A. O inquérito somente pode iniciar-se mediante requerimento do ofendido. É verdade? É só isso aqui que inicia? Não, olha as 4 formas. Não é? Letra B. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Parágrafo 2º do artigo 5º. Certo ou errado? Certo. Vê uma coisa. Essa questão é de magistratura. Eu separei questões de magistratura. Ó, do Paraná. Ah, se caísse uma questão dessa, é o que cai. Eu não estou criando essas questões. É o que cai. Bom. C. Olha que maravilha. O inquérito deverá terminar no prazo de 5 dias se o indiciado tiver preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo nessa hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 15 dias, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. O prazo geral, para a conclusão do inquérito policial está previsto no artigo 10 do CPP. Preso, 10 dias. Ele está dizendo que são 5, né? Preso, 10 dias. Solto, 30 dias. Lembrar que esse prazo de 10 dias é improrrogável. Isto não significa dizer que se o inquérito tiver com 2 folhinhas, por conta, por exemplo, de uma greve do IML ou da polícia, tem que mandar do jeito que está, não. O inquérito, depois dos 10 dias, pode até continuar, desde que o investigado esteja o quê? Solto. A gente já sabe disso. Se não sabe, eu estou registrando agora. E tomem nota, todas as vezes que o Código de Processo Penal estabelecer um prazo para o cumprimento de um ato com uma pessoa presa, a ideia é, se essa pessoa não concorreu para essa demora, o ato pode até ser praticado posteriormente, mas ela tem que ser solta, porque caracteriza-se constrangimento ilegal. Então, 10 e 30. 30 prorrogável, né? Enquanto não tiver extinta a punibilidade, pode investigar. A gente sabe que tem casos de inquérito policial durando 5, 6, 7 anos. A gente sabe disso. Recentemente aconteceu uma determinação do ENASP para que os representantes do Ministério Público fizessem uma varredura total e integral nas delegacias para pegar aqueles inquéritos que estavam parados e adotasse alguma providência. A quantidade de inquérito que houve pedido de arquivamento, inquérito, sei lá, de 92, 93, dormindo na delegacia aí. Mas vejam os amigos e minhas amigas o seguinte, eu ainda tenho 2 coisas para registrar ainda na letra C. São elas. Este prazo de 10 e 30 é um prazo geral. Tem prazo diferente? Tem, né? Vamos lá, na lei de droga. 30 e 90. E o parágrafo único do artigo 51 da lei 11.343, a lei de droga, diz que esse prazo, inclusive, pode ser até o quê? Dobrado, duplicado, por decisão justificada, motivada. Um outro prazo aí diferente, da Justiça Federal, muito bem, que lá são 15 dias para o preso, podendo prorrogar por mais uma vez. No silêncio da lei, para o solto são 30. Outro prazo, nos crimes contra a economia popular, preso ou solto, 10 dias. Então está errado porque ele fala 5 e 15. Então isso é uma coisa que eu queria falar para vocês. Qual é a outra coisa aqui, por favor, preste atenção. Nós estamos aqui diante de uma norma
processual com prazo de direito material. Explicando. Nós aprendemos já na faculdade que um prazo processual é contado via de regra assim. Exclui-se o primeiro dia, a contagem começa a partir do primeiro dia útil subsequente. Não é assim? De tal sorte que se o fato acontecer numa sexta, será segunda, se segunda não for, feriado. Não é assim que a gente aprendeu? Bom. Aqui nós estamos diante de uma norma processual com prazo de direito material. O que eu estou dizendo é que se esse cara for flagranteado na sexta, a sexta é o primeiro dia. Não vai para a segunda, não. O dia em que ele é preso, o prazo realmente ele começa a partir do momento em que se executa a ordem de prisão. E não a partir do primeiro dia útil subsequente. Você vai dizer, mas Luiz Carlos, isso é tão lógico. Tão lógico não, porque um dos cardeais do direito processual penal brasileiro, que é Fernando Capês, coloca no livro dele lá, que é para contar a partir do primeiro dia útil subsequente. Quem tiver o livro de Fernando Capês, curso de processo penal da Saraiva, vai ver isso lá. Ele está dizendo que não conta do dia da prisão, não, conta do primeiro dia útil subsequente. É uma opinião dele. Por isso que eu disse, no começo das nossas aulas, que cuidado com os autores. Não estou dizendo, não estou metendo pau em ninguém, porque Fernando Capês é uma sumidade. É um ícone do processo penal brasileiro já. E do direito penal, do direito criminal como um todo. Mas algumas posições que são colocadas são posições dele e que não são colocadas como se fosse uma posição isolada. Coloca lá e não diz que é a posição dele. E a gente sabe que não é assim o entendimento que domina na jurisprudência e na doutrina. Para aqui alguma dúvida, posso ir para a letra D? Vê só. O minucioso relatório do que tiver sido apurado no inquérito é facultativo? É facultativo o relatório? A autoridade policial, segundo o critério de conveniência e oportunidade, considerando que a legislação considera o inquérito dispensável. Eu estava esperando achar uma alternativa dessa. Possivelmente os professores que aqui estão com vocês na turma e no online já vêm fazendo esse tipo de advertência. Então, já há quase 10 anos dando aula aqui nesta casa, para a turma de concurso público, eu sempre faço questão de frisar em provas objetivas o seguinte. É muito comum ele colocar uma alternativa extensa, em que parte da alternativa está certa e a outra parte está errada. Ou que a afirmação está certa, mas a justificativa dada para a afirmação é errada. Ou até o contrário. A afirmação está errada com a justificativa certa. Se tem alguma mácula na alternativa, a alternativa toda está imprestável. Por exemplo, a legislação considera um inquérito dispensável? Considera? Deus me livre, peraí, pelo amor de Deus, desculpa, vermelho e branco presta não. E vermelho, preto e branco, aí acabou-se. Ainda vou falar com o Tiago para comprar um quadro preto para cá, preto mesmo, para ser caneta vermelha. Vê. Não que é isso, bicho. Aí vai ficar lindo o quadro, né? Presta atenção. Tudo que a gente colocar no quadro cai na prova, se for vermelho e preto. O inquérito é dispensável? É. Aliás, a previsão normativa que trata da dispensabilidade do inquérito, há. O parágrafo 5º do artigo 39. O parágrafo 5º do artigo 39 diz que se a representação já trouxer todos os elementos necessários à propositura da ação, o Ministério Público propõe a denúncia em 15 dias. Tem ou não tem isso aí no parágrafo 5º do 39? Tem previsão expressa para dispensabilidade. Quer ver outra previsão expressa? O parágrafo 1º do 46. Quando o Ministério Público dispensar o inquérito, opa! Então a própria lei está dizendo que o inquérito é dispensável. Isso não é coisa da doutrina, não, nem da jurisprudência. Agora ele erra quando diz
que o relatório é facultativo. Lembrem-se, meus amigos e amigas, que o relatório é exatamente aquela última peça do inquérito em que a autoridade policial registra os principais acontecimentos do inquérito, as principais diligências que foram praticadas no curso do inquérito. Que diligências são essas mesmo? O artigo 6º do CPP, o artigo 6º, enumera de forma, atenção, exemplificativa, não é taxativa, mas é exemplificativa, as diligências que a autoridade policial pode tomar, sem que haja uma forma rígida, sem que haja uma sequência engessada para essas diligências. Porque o critério, de fato, é conveniência e oportunidade na condução. O presidente do inquérito, o delegado, adota a diligência que for mais eficaz, viável e mais proveitosa para colher elementos de autoria e de materialidade. Maior prova que o artigo 6º não é taxativo, é meramente exemplificativo, é o artigo 13, quando ele diz, incumbirá ainda a autoridade policial. Então ele está lhe dizendo mais na frente, olha, o delegado pode fazer o que está lá e pode fazer isso também. Então é só exemplificativo. Na condução dessas diligências, não há uma regra rígida. Só peço atenção aos senhores e senhoras no que diz respeito ao 8º inciso, não é? Porque ele fala da identificação datiloscópica, que é o colhimento das impressões digitais. E a gente sabe que a regra constitucional é que o civilmente identificado não é submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Essa lei existe. A lei da dupla identificação existe. E é a lei 12.037. Tá certo? Bom. Sobre o caminho do inquérito policial, eu deixo para comentar daqui a pouco. Mas em relação a essa questão, tem alguma dúvida? Não, né? Questão tranquila. Pessoal do online, como vocês não podem fazer as suas perguntas aí, mandem os seus questionamentos via e-mail. Só não mande corrente porque eu tenho medo. Isso. Vê só. Democratizando aqui. Me explique de novo como é que funciona essa contagem de prazo de direito material e prazo de direito processual. Quando o prazo é de direito material, o primeiro dia ele já é incluído no cômputo da contagem. Vou lhe dar um exemplo. Outro, né? Para a gente sair daqui e você melhor aprender isso aí. Sabe a situação da decadência, causa extintiva da punibilidade? A vítima não tem que respeitar o prazo de 6 meses, via de regra, para oferecer a queixa-crime ou para oferecer a representação? Esses 6 meses, eles são contados do quê? Do dia que se sabe quem é o autor do fato. Não é do dia subsequente ao que se sabe quem é o autor do fato. Se hoje... Então, perfeito, você inclui o dia. Se o fato aconteceu, se você me viu praticando esse fato supostamente criminoso contra a sua pessoa, hoje é o primeiro dia. Você vai computar a partir daí. Isso é um prazo de direito material. Um prazo de direito processual. Você, advogada, foi intimada de uma sentença. O seu cliente já foi intimado, está preso, e você foi intimada da sentença condenatória hoje, numa sexta-feira, para recorrer, para apelar dessa sentença. O primeiro dia dos 5 dias da apelação é hoje? Não. Você exclui o primeiro dia e começa a contar do primeiro dia útil subsequente. Se hoje é uma sexta, qual é o primeiro dia útil subsequente? Segunda. Então, entendeu como é? Então, numa norma processual, num prazo processual, o dia 1 sempre vai ser excluído. E vai começar a contar do primeiro dia útil subsequente. Inclui.
Dos dois. Ok? Prescrição. Prescrição. Não é uma situação atrelada à extinção de punibilidade, né? Então, prescrição você conta incluindo o dia do começo. Por quê? Porque é norma de direito material. Beleza? Ok? Maravilha?